Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Aline, aqui de novo com vocês para ler capítulo 7 hoje do Evangelho de Lucas. Cada dia eu tô lendo um capítulo até o Natal. Ontem eu quero me desculpar porque eu esqueci 2 pedacinhos do capítulo 6. Já tinha ficado um vídeo bastante longo, tinha sido bem um vídeo assim emocionante de fazer, desafiador de fazer pela própria autoexame assim que o Espírito Santo começa a colocar o que você tem que examinar, aquilo, minhas dificuldades, as minhas limitações, né? E eu já tava assim, eu dei o melhor que eu podia, gente. Mas eu esqueci 2 pedacinhos. Então, eu vou ler aqueles 2 pedacinhos e continuar então do capítulo 7. Vamos começar então, vamos orar, como sempre, para que Deus esteja conosco e que o seu Espírito Santo nos ilumine. Senhor, eu te agradeço por estar aqui este dia, por você me acordar, por ter a tua companhia no Espírito Santo. E eu peço, Senhor, que essa leitura seja feita contigo. Nos ensine, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, remova a nossa cegueira e transforme o nosso coração, purifique e nos proteja, Senhor, nos proteja de qualquer ataque do inimigo, que o Senhor esteja nos rodeando neste momento e a quem quer que esteja ouvindo e assistindo esse vídeo também na sua casa, que esteja sob a proteção dos teus anjos, Senhor, que a palavra cairá no nosso coração e será como semente num terreno fértil, onde o inimigo não poderá arrancar essa semente ou sufocar essa semente. Nos ajude, Senhor, esteja conosco e eu te agradeço pelo teu Filho Jesus. É em nome dele que eu oro e acredito. Amém. Então vamos lá. Os 2 pedacinhos que eu me esqueci ontem do capítulo 6 são quando Jesus fala da árvore e as suas frutas e dos 2 tipos de alicerce na nossa vida, né? Como os alicerces de uma casa. Então, do capítulo 6, versículo 43 ao 45, sobre a árvore e as frutas. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que ela tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio, né? Uma outra, assim, das frutas, né? Quando vai Paulo falando dos frutos do Espírito, lá em Gálatas, no capítulo 5, se não me engano, versículo 22 e 23. Os versículos eu não vou lembrar exatamente, mas eu sei que é no capítulo 5, né? Os frutos do Espírito, né? O que nos identifica entre nós, entre irmãos e irmãs em Cristo, mas também para os outros que não têm a fé ainda em Jesus, que não têm a salvação ainda de Jesus, né? Nós temos que ser diferentes. Então, os frutos do Espírito, aquilo que o nosso coração está cheio, vai transbordar. Aquilo que o Espírito Santo nos alimenta, nos mostra, nos traz, assim, de correção, isso vai nos alimentar e deve transbordar de nós, né? Eu acabei de assistir um vídeo que dizia assim, um pastor, um vídeo bastante antigo, né? E ele perguntando para as pessoas na rua, assim, por que eles, se eles acreditavam em Deus, se eles se achavam cristãos, por quê? Né? Porque eu acredito em Deus, porque eu acredito em Deus, porque eu acredito em Deus, né? Então eu sou cristão. E, né, dessa pergunta do que diz aqui, como assim uma pessoa má tira do seu coração, né? E às vezes a gente vê coisas erradas, assim, também no meio dos cristãos, né? E ele mostra aquela passagem em Timóteo que diz que bom que vocês acreditam em Deus e fazem bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, isso nos leva a pensar, assim, se ser cristão é só pelo fato de acreditar, então ele aponta assim, então nós deveríamos chamar também os demônios de cristãos, né? Nem todo cristão tem no seu coração uma coisa boa, infelizmente, tem esses frutos do Espírito, né? E por isso a árvore, né, que está ali, que é regada pelo Espírito, né? Ela vai dar bons frutos. Os 2 alicerces. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo?
Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Né? Eu vou seguir, então, tantos salmos assim que diz, o Senhor é a minha rocha, é o meu refúgio, é a minha rocha. Né? Construir a nossa vida com a fundação de Deus, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, né? É uma vida sólida, é uma vida pacífica, né? Como muitos dizem assim, mas eu não acredito em Deus, que não tenha vida eterna, coisas do tipo. Né? A nossa vida é uma vida pacífica, assim, não quer dizer que a gente não passe por dificuldade, assim, mas é uma vida tranquila, digamos assim, de, tipo, da gente deitar no travesseiro e dormir, como eu disse ontem, né? Se isso não for verdade, né? O que é muito difícil, todos os apóstolos, assim, com exceção de João, foram assassinados, eles foram martirizados, né? É muito difícil, como Jesus disse ontem, é muito difícil alguém querer morrer por outra pessoa, né? Ainda mais por uma coisa que fosse mentira. Mas digamos que fosse mentira, né? E eu seguia essa vida crendo em Deus e tudo. Quando chegar o dia da minha morte, tudo acabou, né? Para quem não acredita assim em nada após a morte, não tem problema nenhum. Mas se eu vivi sem acreditar e for verdade, né? Eu vou ter jogado fora toda a eternidade de uma vida onde não vai existir mais doença, não vai existir mais sofrimento, não vai existir mais essa corrupção do coração, assim, né, de enganar, da ganância, não vai mais existir isso, a opressão, né, o orgulho de acho que eu sou melhor do que os outros, né, a inveja, isso não vai mais existir, e eu vou ter jogado fora tudo isso, né, Mas enfim, então vamos seguir. No capítulo 7, Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Né? A fé de um pagão, a reverência de um pagão, né? De dizer a Jesus assim, não se incomode, eu não mereço que você venha na minha casa, né? Enquanto os fariseus, né? A gente vai ver o oposto aqui adiante dos no versículo 36 até o final do capítulo, né? Este homem que nem conhecia as escrituras, né? Que era parte dos romanos, de um povo que oprimia os israelitas. Este homem, ele tinha mais fé e mais reverência a quem Jesus era, né? Do que um fariseu.
que conhecia as escrituras, ensinava, era encarregado, tinha a missão de pastorear as pessoas, de ministrar para elas, de cuidar da sua fé, de os amparar. E eles estavam mais preocupados com a sua própria imagem, com o seu status, com as regras, do que realmente, assim, atender ao ser humano e aos seus sofrimentos. Então, esse contraste aqui do início do capítulo e quando Jesus vai na casa do Simão, o fariseu, por isso que os fariseus, assim, estavam muito bravos, né? E não gostavam de Jesus e tampouco de João, não obedeciam, não quiseram tomar o batismo, né? A gente vai ver agora em seguidinha, porque os confrontava sempre. Vocês têm a proximidade de Deus, vocês conhecem a lei, vocês têm essa missão e, no entanto, estão tão afastados, né? E tão preocupados com coisas humanas e um coração que tem egoísmo em si, né? Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela. Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Eles estavam tão impressionados aqui pela história de Eliseu e Elias, que também curaram, tá? Está lá em Reis, 1 Reis, capítulo 17, se não me engano, e 2 Reis, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um momento, porque eu tenho a nota, tá? E isso era uma informação importante, assim. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao 24, e 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 18 ao 37, tá? Então, essa região onde Jesus estava era próxima aonde esses profetas fizeram os milagres de também ressuscitar filhos de viúvas, né? E Jesus se compadece tanto dela e sente essa pena porque, na época, né, ela ficou sozinha. Ela já era viúva, não tinha o seu marido, e o seu único filho também faleceu. Então, para a mulher naquela época, ela ia viver uma situação muito precária, muito precária mesmo. Então, Jesus realmente se compadece muito dela. Ele dá de volta a única companhia que ela tinha, a única provisão que ela tinha, né? Então, eles se lembram, nessa região eles ainda se lembram daquelas histórias dos profetas Eliseu e Elias ressuscitando, né, outros, e eles oravam a Deus antes de fazer isso, mas Jesus, ele só tocou o caixão e deu um comando, né? Então, por isso, essa admiração, Deus mandou alguém para salvar o seu povo, não houve dúvidas, assim. Os mensageiros de João Batista, do versículo 18 até o 35. 35, sim. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que todos os homens que já nasceram, de todos os homens que já nasceram, João é o maior, porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: Ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: Vejam, esse homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Então, João Batista, ele estava na prisão, ele não estava vendo o que estava acontecendo, né? Ele podia ouvir as histórias e tudo. E quando ele envia os seus 2 discípulos lá para perguntar a Jesus, assim, é como uma confirmação, assim, me dá esse suporte, Senhor. Me ajuda com a minha descrença, com um momento de dúvida. Deus ajuda, né? Jesus não condenou a ele, não ficou brabo, não, ele mostrou aos discípulos de João assim tantas maravilhas, tantas curas, tantas coisas, e usou a escritura, né, para falar com João, para responder a João com aquilo que João pode entender, com aquilo que ele conhece, né? Então, essas escrituras que ele usou, vocês vão ver lá esses exemplos, né, das curas que ele fez e tudo, tá lá em Isaías 35, 5, 6, versículos 5 e 6 e 61, capítulo 61, versículo 1. Né? Então, ele usa as escrituras. Jesus sempre volta, assim, em responder alguma coisa, em ensinar alguma coisa. Aqueles que conhecem, ele vai para as escrituras. Ele respondeu ao diabo no deserto que o tentava com a Bíblia, com as escrituras na Bíblia. Ele responde a João com as escrituras da Bíblia. E aqueles que são mais simples, Deus traz a sua sabedoria, ele fala com... como ele vai falar depois ao fariseu, né, dos homens que tinham uma dívida. Ele fala com histórias que nós podemos compreender, com coisas que são do nosso dia a dia e nós podemos compreender com facilidade, né? E aquele fariseu, ele já conhecia as escrituras, né, obviamente. E mesmo assim, Jesus não usa as escrituras para ele, usa uma historinha, né, um exemplo bastante simples. E mesmo assim, não sei se aquele fariseu consegue entender ou não quer entender, não quer aceitar, né? E ele compara, assim, né, isso, assim, de pessoas que eram pecadoras, né, e receberam a palavra de Deus e se entregaram e obedeceram, né, foram batizadas e tudo. E os fariseus que tinham tudo para estar tão próximos de Jesus, né, por já conhecer a palavra de Deus, conhecer os manuscritos, conhecer a história até então, né, ensinar, e estavam tão longe de Jesus, né, estavam mais preocupados com a sua aparência externa, como eles apareciam na sociedade, com o seu status, com a manutenção das regras, né, tantas regras que eles criaram. Eles estavam mais preocupados com isso, como a gente viu no capítulo 6, na parte sobre o sábado, do que atender ao ser humano,
né, às suas necessidades, ao seu sofrimento, como consolar, né? Infelizmente, eles estavam mais preocupados com isso. Então, Jesus na casa de... e aqui nessa última parte, quando ele compara, diz que as pessoas estão como crianças, assim, né? Um come, eles reclamam, o outro não come, eles reclamam também, né? Para ver o que os fariseus, assim, eles estavam realmente só querendo achar implicância, eles não gostavam de Jesus e de João, né? E quando Jesus fala ali de João, que é aquele que as pessoas foram ver no deserto um profeta, e que Deus disse que ele é o seu mensageiro que vai ser enviado adiante de Jesus, né? Jesus está reforçando as escrituras, aquilo que João cumpriu a sua missão de preparar o caminho, né? Ele está cumprindo a sua missão, ele é um dos últimos profetas que vai ainda antes de Jesus, né? Depois de Jesus as coisas mudam, assim. Então, e ele cumpriu, assim, a sua missão ele foi o maior, né? Por isso que Jesus diz que ele foi o maior. E para fortalecer isso, ele foi enviado para o Messias, antes do Messias, né? Então, ele foi enviado antes do Messias, eu sou o Messias, né? Então, vamos lá. Jesus na casa de Simão, o fariseu, do versículo 36 até o 50. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão tem uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados são perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Então, vocês vejam a diferença, né? Quando Jesus aponta para o que a mulher está fazendo, e o fariseu está assim, se ele soubesse, né, duvida, assim, de que Jesus seja um profeta, porque o profeta seria capaz de saber, né? Jesus estaria impuro por ser tocado por esta mulher, né? E o fariseu, assim, Jesus aponta o que ela está fazendo e diz tudo aquilo que o fariseu não fez, que teria sido uma tradição de quando se recebe convidados, você oferecer água para lavar os pés, você beijar a pessoa e ungir a cabeça dela com óleo, né? E o fariseu não faz nada disso. E lá ele convida Jesus e o distrata, né? Ele não é mal educado, assim, no sentido de dizer grosserias, né? Mas ele recusa a Jesus um tratamento que seria dado a convidados, que era um tratamento tradicional, né? Então, assim, não aparece, não está dito aqui claramente, mas é como se fosse, assim, tipo, ele tá querendo se mostrar superior, porque, tipo, você anda com pecadores, você é um comilão, você, né?
você cura no sábado, eu não faço nada disso, então estou acima de você, né? Seria por isso? Eu não sei, mas esse contraste aqui entre o oficial romano, né, que se humilha, que reconhece Jesus, dizendo: eu não sou digno de que você esteja na minha casa, que não mereço que você venha na minha casa, nem ao menos de falar com o Senhor pessoalmente. Esse fariseu convida Jesus para sua casa e faz diferença. E faz diferença, não o trata como uma pessoa deveria ser tratada, né? Então isso é orgulho, é uma arrogância, assim, né? E para esse fariseu ele usou o exemplo então de quem devia dinheiro. Claro que aquele que devia 500 moedas ficou muito mais aliviado, né? E por isso essa mulher assim que tinha tantos pecados, tanto chorava, né? E tratava Jesus com tanto amor. Por isso que ele disse: o que você está fazendo já prova que os seus pecados foram perdoados, que ela já tinha se arrependido, reconhecia quem Jesus era, né? Aquilo que eu falei ontem nas beatitudes, né? De chorar, aquele que chora não é só por coisas tristes que acontecem na sua vida, mas chorar pelo meu próprio pecado, né? Estar em luto pelo meu próprio pecado. E aquilo que ela faz vai muito além, né? Ela não oferece só água, ela oferece as lágrimas dela para lavar os pés de Jesus. Não é só óleo, ela oferece perfume. Perfume na época era caro, gente. Essa quantidade de perfume que ela trouxe, né, para colocar na cabeça de Jesus, assim, se ela tivesse vendido, ela teria ganhado muito dinheiro com aquilo ali, né? Então foi uma coisa até em outras traduções dá uma nota assim como se o fariseu estivesse condenando até o desperdício que ela tá fazendo, que tá botando isso em Jesus, né, com tudo que é tipo de pecador, né, e tudo. E então isso, e porque, como assim que essa mulher tava ali? Naquela época era comum, assim, no jantar, por exemplo, ter uma mesa baixinha, as pessoas se reclinavam, assim, ficavam meio que deitadas, assim, com os pés lá para trás. E as portas estavam abertas, então, assim, quem estivesse passando, às vezes, mesmo não sendo convidado, podia entrar, eu quero ouvir o que estão falando, né, escutar e tal. Então, por isso que ela podia estar ali e tinha acesso, assim, aos pés de Jesus. Eu acho que é isso, assim, essas histórias por si já falam bastante, né? E da rejeição dos fariseus, né? Jesus, uma coisa que eu quero dizer aqui, né? Com essa história da dívida, né? Aquele que foi perdoado mais dinheiro vai ter mais estima por aquele perdão que recebeu pela pessoa que o perdoou. Tem uma passagem na Bíblia, agora eu não vou me lembrar aonde tá, mas que diz: onde o pecado é abundante, também ali será abundante a graça de Deus, né? Então não se sinta mal assim de achar que tipo, eu não tenho salvação, não tem jeito, a minha vida foi uma desordem. Eu vi um dia um vídeo de um senhor de 104 anos sendo batizado. Não desanime, não deixe o inimigo fazer você crer que você não é amado, ou que você é desprezado, que você não foi criado com valor. E até isso, assim, né? Ontem falava dos nossos inimigos, tanto assim como tratar os nossos inimigos e tudo, né? De Deus me empresta os teus olhos. Me empresta os teus olhos para que eu veja as pessoas que me ferem ou as pessoas que fizeram alguma coisa, que eu possa perdoá-las, mas por que com os teus olhos, Senhor? Porque eu vou ver, foram criadas lá no Salmo 139, se não me engano, Salmo 139, essas pessoas foram criadas com o teu amor, a tua maravilha, eu vou ter que procurar isso perfeitinho, assim, a preciosidade que Deus colocou na nossa criação, desde antes de termos forma no útero da nossa mãe. Para eu olhar para as pessoas com os olhos de Deus, não os meus. Então, é isso, assim, a sua vida pode ter sido o que tenha sido. Procure a Deus e Ele se arrependa, conheça a Jesus, aquilo que Ele fez e esse amor que Ele nos recebe como nós estamos e no ponto da vida onde nós estamos.
E para fechar, eu acho assim que juntando o que foi lido no capítulo 6, aqueles 2 pedacinhos que faltaram ontem, que eu li hoje, e agora o capítulo 7, eu gostaria de ler para vocês o Salmo 19. Que eu acho que é um bom encerramento e um bom, quase uma oração, né? Quase uma oração a Deus e a gratidão a Deus e louvar a Deus. Então vamos lá, o Salmo 19, onde a glória de Deus revelada, a glória de Deus revelada no céu e na lei. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e suas palavras alcançam a terra boa. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grande pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. O alicerce da rocha da nossa vida, né? E o nosso Redentor. É isso então, pessoal. Que vocês tenham um ótimo final de semana. E eu vejo vocês amanhã para o capítulo 8. Até mais e obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês muito, muito, muito.